Olá, eu sou a professora Zilmar Albuquerque, professora de Física, e vamos dar início a mais uma aula. Vamos dar continuidade à nossa aula de iniciação à cinemática. Aqui é a parte 2, correto? Vamos falar um pouco sobre o espaço. Bom, para entendermos um pouco sobre o espaço, vamos relembrar alguns conceitos relacionados, que seria, por exemplo, a posição, que a posição ela serve para determinarmos um instante em que um corpo se encontra, ou seja, a posição é o local onde um corpo se encontra em um determinado lugar, certo? Então, aqui nessa imagem, nós temos essa placa no quilômetro 270, certo? Mas para sabermos onde está, por exemplo, um automóvel, nós precisamos saber o seu ponto de partida, a sua posição inicial. Então, aqui nessa reta, nós temos o quilômetro 0 e nós temos o quilômetro 270. Por exemplo, se o automóvel estivesse no quilômetro 0, esse aqui seria o ponto inicial, então a posição onde o carro se encontra nesse momento. Agora, quando esse carro começar a se movimentar, a se distanciar, digamos que ele está agora no quilômetro 270, então essa é a nova posição do veículo, certo? Então aqui seria a posição que ele se encontra no momento. Então a posição serve para isso, para dizer onde podemos encontrar um corpo, qual o ponto que ele se encontra, certo? Obviamente, essa maneira de dar a posição de um corpo, ela só é possível no caso de trajetórias previamente estabelecidas, certo? Ou seja, conhecidas de antemão, como aqui nessa imagem, que nós temos o quilômetro 270. Então, de fato, essa rodovia ela já estava pronta para ser seguida. E os marcos quilométricos, como nós podemos observar aqui, eles já estavam estabelecidos à beira da rodovia, à beira da pista, certo? Então, ao valor lido nesses marcos quilométricos, vamos dar o nome de espaço e vamos também simbolizá-los por S, certo? Assim, esse espaço ele pode ser indicado por um instante em que digamos que um carro passa nesse ponto, nessa posição, que seria essa placa, certo? Provavelmente você já deve ter observado nas estradas algumas placas com quilômetro. Essa daqui da imagem é quilômetro 270, mas eu aposto que vocês nunca viram uma que marque com quilômetro de indicação menos 20, menos 270, por exemplo, como nessa placa. Então, as rodovias, elas não utilizam esses espaços negativos. Não vamos ter o menos quilômetro 270, mas em outros estudos mais formais de movimento, nós vamos muitas vezes precisar deles, certo? Então, aqui, nessa imagem, suponha que em uma partícula que descreva uma trajetória já construída. Aqui nessa imagem dessa trajetória, nós não temos um ponto de referência estabelecido, mas podemos adotar arbitrariamente em qualquer lugar dessa trajetória. Então, nós podemos escolher qualquer ponto aqui e dizer que é o nosso ponto de referência, certo? Aqui pode ser, por exemplo, o ponto 0, indicado nessa outra imagem aqui. Em relação a ele, deverão ficar determinados os espaços que fornecerão a cada instante a posição da partícula, certo? Então, aqui nessa imagem, nós temos uma trajetória representada e vamos marcar pontos situados a 1 metro, 2 metros, 3 metros e etc. Por aí vai. Em relação a 0. Então, o 0 aqui que vai ficar
entre cada instante, entre cada posição dessa partícula que está, digamos, se movimentando aqui. Então, suponha que um certo instante, essa partícula ela esteja a 2 metros de zero, que ela esteja a 2 metros desse ponto de referencial zero aqui. Qual seria o valor do espaço correspondente à sua posição? Então, se você observar essa informação de 2 metros do ponto zero, não conseguimos determinar uma única posição na trajetória, mas sim duas posições, pois a partícula tanto pode estar à direita, como nós podemos observar, tanto a partícula pode estar à direita em relação ao ponto zero, como ela pode estar à esquerda, em relação também ao ponto zero. Então, aqui nós temos duas posições, certo? Aqui nós ainda precisamos fazer alguma coisa para distinguir uma posição da outra. Então, aqui o espaço correspondente a uma possível posição, ele deve ser diferente do espaço correspondente à outra, certo? Então, para nós fazermos essa diferença entre esses espaços, adotamos, por exemplo, essa seta desenhada na trajetória, nessa outra imagem. Essa seta, ela indica o sentido que a trajetória está orientada. Ou seja, ela é uma linguagem simplificada que indica o sentido da trajetória. Se a trajetória está para a direita ou para a esquerda, se ela está positiva ou negativa. Então, é por meio dessa maneira de um sinal que seja positivo ou negativo, né? Que nós atribuímos a esses espaços e conseguimos distinguir as posições, como eu falei, para a direita deste zero, são os espaços positivos. E à esquerda desse ponto, zero, eles são os espaços negativos, certo? Como nós podemos observar nessa imagem. E essa seta, ela serve para as orientações da trajetória. Agora nós podemos responder à pergunta formulada, que se a partícula estiver no ponto A, o seu espaço será o espaço A, que seria o espaço inicial, 2 metros, o sinal dele pode ser positivo, pode ser. E se estiver em B, o seu espaço será menos M, menos 2M, certo? Que ele está indo para a esquerda. Então, seria menos 2M negativo, certo? Então, obviamente, se ela estiver em outro lugar, seu espaço terá outro valor, certo? Aqui nós podemos ver uma definição de espaço, ou espaços, que seria espaços de uma partícula, que é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Posição esta adotada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendida entre a partícula e o ponto zero, acrescido de um sinal positivo ou negativo, conforme a região em que ela se encontra. O ponto zero é denominado origem dos espaços e note que a orientação da trajetória indica o sentido dos espaços crescentes. Então, aqui o espaço, ele determina a posição em relação a uma trajetória e também precisamos saber dessa posição para conhecermos o comprimento de todo o trecho de uma trajetória, certo? Nós precisamos também do ponto, que seria o ponto zero, que ele serve para nos dizer se essa trajetória está para positiva ou está negativa, conforme a região em que ela se encontra, certo? Então, esse ponto é denominado de origem dos espaços. O símbolo da grandeza e espaço. As unidades de medidas
das grandezas físicas, que têm símbolos bem determinados. E o sistema internacional tem unidades que estabelecem, por exemplo, que o símbolo do metro é m e do quilograma é kg. E qual a simbologia de espaço? As grandezas físicas, entretanto, elas não têm símbolos oficiais, então nós podemos encontrar a grandeza de espaço simbolizada por outras letras. Pode ser pelo um E, pode ser um S, um X, um Y. Então, nós não temos um símbolo definido, certo? Obrigada e até a nossa próxima aula.